Pessoal, vamos lá. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem esteve acompanhando aí, né, os últimos dias dentro da iWin, viu exatamente o que está acontecendo dentro do nosso negócio, né? Um momento extraordinário, uma oportunidade única dentro do nosso negócio. Então, se o negócio já estava muito bom, com o que a gente viu nesses dias aí, né, na última live, que foi a live direto do nosso Cruzeiro. Então, a gente consegue observar que a gente está num momento muito propício para dar o win nesse negócio, né? Para acelerar o máximo, para dar o nosso máximo, né? Então, assim, a gente já imaginava que vinha coisa muito boa, né? Quando o Thiago começou a comentar com a gente, mas a gente não sabia que seria tão extraordinário quanto aquilo que a gente viveu ali naqueles dias de Cruzeiro e principalmente naquela live. Então, vou passar aqui rapidamente por algumas coisas que a gente falou na live, né? Que o Thiago disse ali na live, que deixou pra gente, mas eu quero também colocar alguns pontos de ação que a gente precisa ter nesses próximos dias para que a gente consiga aproveitar o máximo desse negócio, né? O máximo desse negócio. Então, o nosso principal objetivo aqui é que todo mundo tenha clareza para que cada um consiga entender de fato o que você precisa fazer nesse mês para que você tenha quilowatt dobrado, para que você tenha até 90% de bonificação, né? Coisas que nunca existiu dentro da iGreen. Então, o nosso objetivo aqui é dar essa clareza principalmente, tá bom? Então, vou abrir aqui a apresentação. A qualquer momento, se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Mas papel e caneta na mão, câmera aberta, para que você consiga estar 100% focado aqui comigo, né? Então, larga o celular, né? Fica conectado com a gente, porque se você não aproveitar o dia de hoje, né? Não adianta correr atrás depois. Essa promoção só vai até o final do mês, então perdeu o time, né? Você perdeu a oportunidade. Mas antes de começar, até quando o Felipe falou assim, Otávio, vamos reunir aqui os times, né, para a gente falar um pouquinho dessa promoção. E eu falei assim, poxa vida, lá antes do Cruzeiro, né, que a gente viveu agora, que foram dias extraordinários, a gente teve um evento, né, para toda a equipe, né, do Felipe Moraes e abaixo, que estava indo para o Cruzeiro ou que tivesse a possibilidade de estar lá com a gente. Então a gente reuniu mais de 100 pessoas num hotel em Santos e a gente fez um evento ali para toda a liderança e principalmente para todas as pessoas que estariam nesse Cruzeiro ou que eram do time de Felipe Moraes. E lá eu falei exatamente de momento, né? A gente falou, parece que Deus colocou ali na minha mão o tema como se diz, né? O tema exato do momento que a gente está vivendo, né? O tema mais adequado. Então, assim, eu falei de momento lá. E eu quis trazer para vocês aqui pequenas coisas, não tudo, porque não dá tempo, né? Mas pequenas coisas que eu falei lá na palestra, né? Que eu falei lá nesse evento. Então, eu vou abrir aqui para já mostrar para vocês e deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui e trazer para vocês um pouquinho dessa visão do que a gente viu lá e já emendar no assunto de hoje, tá bom? Então, lá nesse evento, a gente falou sobre aproveitar o momento, né? E a janela de oportunidades que nós estamos vivendo. Como aproveitar o momento histórico da iGreen e multiplicar os seus resultados. Então, foi esse o tema que eu falei lá. E depois vem uma promoção bombástica, como a que a gente está vivendo agora. Então, assim, se a gente já estava num momento extraordinário, o que a gente vai viver nesse mês aqui, eu não tenho nem palavras para falar o que que é, o quão extraordinário é, né? Porque realmente quem aproveitar, quem extrair o máximo dessas promoções que foram lançadas, vai de fato mudar de patamar, mudar de nível nesse mês, vai acelerar muito o seu negócio. Se você não tem ainda um time comercial, você vai acelerar o seu negócio de GP, né? O seu negócio pessoal. Então você tem uma oportunidade de fato extraordinária. E quem reconhece o tempo certo, cresce com o movimento. Então, isso foi algo que eu falei bastante lá, porque na iGreen, de tempos em tempos, a gente vive ali picos de crescimento ou momentos de um crescimento muito acelerado, né? E a gente está passando por um momento como esse, né? Então, a gente tem duas alternativas. Ou eu pego esse momento que a iGreen está vivendo e eu acompanho o ritmo dela, ou eu cresço até mais do que ela, se for possível, ou eu vou ver outras pessoas tendo resultados extraordinários, né? Então, a gente conversou muito sobre isso. Então, você entender que a empresa ela está passando por um momento de crescimento absurdo, você entender que a empresa está colocando muito dinheiro na mesa e que você tem que pegar parte desse faturamento, é fundamental para você aproveitar esse movimento que todos os líderes, principalmente, estão criando e que o Thiago, né, está criando. Então, a gente tem que entender qual que é o timing, né, do nosso negócio, do nosso tempo, para tudo que a gente for fazer na vida, né? E a gente está vendo muita gente tendo resultado extraordinário, gente que sem essa promoção cresceu de forma extraordinária,
né? A gente está vendo que o momento ele está ganhando força. O que que é esse momento? É quando você tem algo disruptivo. Você, pensando no nosso negócio, é quando o negócio ele sai de um crescimento linear e ele passa a ter um crescimento muito acima da curva, né? Então, isso é um momento, é algo acima, além da curva normal, que sai daquele movimento linear. Né? E quem se posicionar agora, quem agir principalmente, vai colher multiplicado nos próximos anos, né? Eu sou prova viva disso, né? Quando começou esse movimento, né, pensando em contas principalmente, quando começou esse movimento das contas, que eu olhei para o negócio da Ivy, eu falei assim, poxa vida, eu tenho um time comercial aqui. Eu tenho que mostrar para essas pessoas do meu time que tem uma possibilidade muito grande que é o mutirão. Então, o que que eu fiz? Eu entendi o que que era para ser feito, eu agi, eu coloquei as pessoas que estavam comigo para fazer a mesma coisa, né? Então, a minha multiplicação de resultado, ela veio muito por causa disso, porque eu entendi que estava acontecendo essa onda de crescimento e eu coloquei em prática o que tinha que ser feito, né? E aqui eu trouxe para vocês entenderem exatamente o que aconteceu comigo, né? Olha só, em junho de 2025 nesse ano, foi quando começou a se falar sobre mutirão. Eu ainda aproveitei ali 5 dias de mutirão, né? Que a gente entendeu como que seria o formato, não sabia bem como fazer, mas eu já reuni algumas pessoas do time e falei assim, pessoal, vamos estudar isso aqui, vamos colocar em prática? Então eu ainda aproveitei ali 5 dias, eu e mais uma pessoa só. Né? A gente estava produzindo ali 28, 30 mil quilowatts por mês. E olha o que que aconteceu com o meu negócio no último mês. Né? No mês de outubro, a gente fez 350 mil. Né? No mês de novembro, eu acabei de tirar esse print hoje à tarde, né? A gente fez mais de 440 mil dentro do negócio. Então a gente multiplicou por 17 vezes o resultado que eu tinha dentro da empresa todos os meses. Por causa de uma estratégia, por ter aproveitado o momento certo, por estar enxergando o que está acontecendo dentro da empresa e me colocando em ação. Porque não adianta eu ver uma estratégia maravilhosa, perfeita, uma estratégia que me traz resultado e eu ficar olhando as outras pessoas fazerem. Né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei isso e multipliquei por um máximo de pessoas para o meu time. Né? E aí a gente teve um crescimento extraordinário. Né? Então, aqui em julho, né, quando a gente começou a fazer essa estratégia, a gente já teve um crescimento muito significativo. Agosto foi o boom do negócio, foi quando todo mundo realmente entendeu que dava para usar uma estratégia muito forte e que todo mundo começou a colocar em prática, né? A grande maioria das pessoas que estavam ligadas ao nosso sistema de treinamento começou a colocar em prática e a gente deu aquele grande boom. Outubro continuou crescendo, setembro continuou crescendo e novembro foi o melhor mês da história dentro do meu negócio. Assim como foi o melhor mês da história para todo mundo que se colocou em movimento. Então, a gente está numa onda de crescimento muito grande, a gente está num momento muito propício. Então, se a gente não agir, você vai ficar para trás. Se a gente não colocar para funcionar todas as estratégias que estão disponíveis, a gente vai ficar para trás, né? E eu decidi, eu deixei isso público, eu falei para Felipe, né? Mandei mensagem para ele algum tempo atrás falando, Felipe, eu decidi que de fato eu vou ser um dos maiores líderes da iGwin, porque tudo que tiver para ser feito eu vou fazer. Não importa. Tudo que de forma honesta eu possa fazer para poder crescer dentro desse negócio, eu vou fazer. Ou seja, eu não vou perder nenhuma oportunidade. E eu tornei isso público quando eu falei isso para Felipe. Porque uma coisa é eu falar para mim, outra coisa é eu mandar isso para alguém, eu falar isso para alguém. Né? Então, já fica uma dica, já fica uma sacada para vocês. Torne público aquilo que vocês querem fazer, aquilo que vocês visualizam que vocês têm potencial para fazer, aquilo que vocês querem chegar, aquilo que vocês enxergam que é onde vocês querem chegar. Então, torne isso público, né? Compartilhe isso com outras pessoas, porque você faz um compromisso ali com você mesmo, tá bom? Então, entenda que a iGwin, ela está no seu maior momento. Entenda que nós, como negócio, estamos no nosso melhor momento, com as melhores estratégias, e nós vamos falar aqui também com as melhores promoções. E qual que é a visão, né? Falando um pouquinho ainda do que eu falei ali no treinamento, né? Que eu estou enxergando desse negócio. A gente está entrando na maior fase de crescimento.